Então, hoje nós vamos ver aqui, obviamente, essa parte de epidemiologia e prevalência dos atos violentos, né? E dentro de atos violentos se encontram os acidentes. E depois disso a gente vai entrar na fisiopatologia das principais lesões causadas por ações violentas e das principais lesões causadas por acidentes de trânsito. Então a gente vai ver a epidemiologia da violência no Brasil, né, com enfoque na violência do tráfico. Vamos ver a fisiopatologia geral das fraturas, do trauma crânioencefálico e da hemorragia interna, que são os predominantes nos atos nos acidentes de trânsito, e vamos ver também a fisiopatologia das lesões por pérfuro cortantes, que são facas, né, essas coisas, e pérfuro contundentes, que é por tiro, que entra nessa parte da violência, tá? Então, inicialmente, né, a violência e as lesões, elas têm sido causas proeminentes da morbidade e da mortalidade no Brasil desde a década de 80, representando uma alta taxa de óbitos, especialmente entre os homens jovens, né, ali de 20 a 29 anos. O padrão no Brasil difere de outros lugares do mundo nos seguintes aspectos: a maior parte dos óbitos é causada por homicídio ou está relacionada ao trânsito, diferentemente da maioria dos países membros da Organização Mundial da Saúde, principalmente os países desenvolvidos, nos quais 51% dos óbitos são devidos a causas externas, como suicídios, e 11% ficam por conta da guerra e conflitos civis. Então, no Brasil é o que a gente observa nesse gráfico, né? A maioria mesmo é homicídio e pode vir aí acompanhado de roubo ou homicídio mesmo por questões emocionais, e também os óbitos relacionados aos acidentes do trânsito. Por isso que a gente vai entrar nesses dois, tá? Assim, a violência é um problema de saúde pública importante no Brasil, por ser fonte de uma grande parcela das morbidades. O Brasil é a sexta maior causa de internações hospitalares e tem uma alta prevalência da violência doméstica dentro dessa predominância de violência, e também mortalidade, né? O terceiro lugar em mortalidade as causas violentas. Então, por isso que a gente tem que ter a ação lá do órgão direto, porque é uma incidência muito grande. Então, isso resulta em altos custos individuais e coletivos, obviamente. Homens jovens, negros e pobres são as principais vítimas, né? E também são os principais agressores em relação à violência comunitária, ao passo que mulheres e crianças negras e pobres são as principais vítimas da violência doméstica. No Brasil, a violência física entre parceiros tem prevalência nas regiões norte e nordeste, por conta da nossa cultura, né, patriarcal, marcante, caracterizada pela desigualdade de gêneros. A dependência da mulher do homem ainda predomina nessas regiões. Quando a gente compara aí em oposição as regiões sul e sudeste, que são consideradas regiões mais desenvolvidas, mas tem uma incidência desses crimes entre parceiros íntimos bem menor do que nas regiões norte e nordeste. Aqui eu destaco só uma coisa, tá? As capitais. Quando você compara regiões, você tem que pegar tudo. Mas quando você compara capitais, aí São Paulo, Rio de Janeiro também tem uma taxa bem próxima do que acontece aqui na nossa região. Professora, eu esqueci de perguntar se foi no início, quais foram as referências que a senhora encontrou para ajudar a gente? Muitas, mas eu já falei pro Vitor que algumas eu mando, mas é tudo, eu só tô lendo artigo, é por isso que tá me consumindo demais, que é 500 artigos para preparar essas aulas. A aula da semana passada, eu não consegui terminar os slides na terça-feira, porque eu tive que passar 500 dias lendo um artigo e tudo em inglês e tudo. Não, pelo amor de Deus, não vou mais fazer isso não. Eu não vou mais fazer isso não, peraí. Exatamente. Eu percebi, ó, o meu olho tá tremendo aqui. Eu tô perdendo minha saúde, não pode não. É só questão aquele do Shurek. Quando eu disse acabar, eu vou precisar de terapia. Tomara que essas 2 semanas sejam as 2 semanas de férias mais eficazes da face da terra, porque pelo amor de Deus, viu? Apesar de algumas experiências de sucesso nos últimos anos, a segurança pública opera primordialmente pelo confronto e pela repressão, né? E aí também tem muitas coisas
variáveis nesse sentido. Então, o sistema de transporte brasileiro, ele prioriza as estradas e o uso de carros particulares sem oferecer uma infraestrutura adequada e está mal equipado para lidar com as infrações às regras de trânsito. Então, por isso que a gente tem uma associação tão grande dos acidentes de trânsito nessa correlação com a violência. A corrupção e as impunidades amplamente disseminadas oferecem uma cultura de permissividade que cerca a violência e suas consequências. A gente sabe que, pelo nosso sistema judiciário, a pessoa é presa aqui em flagrante, daqui a 2 dias ela está solta, né? A gente sabe que a gente chega ali na PRF e tal, o cara tá bêbado, dá R$100 pro cara, não generalizando, pelo amor de Deus. Mas tem os que pedem, né, a contribuição, aí você dá lá R$100 e o cara se livra. Então, a contribuição... Pois é. Aí a pessoa se livra. Então, esses problemas da nossa cultura, eles também contribuem para o agravo dessa situação de violência. Além dos determinantes socioculturais, parte da violência no Brasil tem sido associada ao uso indevido de álcool, às drogas ilícitas e à ampla disponibilidade de armas de fogo. Em resposta aos maiores problemas de violência e lesões, o Brasil fez grandes avanços em termos de legislação e planos de ação. Então, o principal desafio é avaliar esses avanços para identificar, estender, integrar e manter os bem-sucedidos, né? É o que se faz em qualquer análise de programa para promover alguma situação benéfica à sociedade. Tipo assim, o Brasil fez grandes avanços na lei seca e a população fez grandes avanços criando um aplicativo para a lei. Exatamente. Então, a violência está associada a alguns fatores principais, né? Que é como se fosse o ranking no nosso país. Os homicídios, com predomínio nos homens jovens, na região norte e nordeste, nas áreas urbanizadas, com relação com álcool e drogas e com o crime organizado, né? Além dos homicídios, a gente tem a violência doméstica, e violência doméstica que a gente tende a remeter direto para a mulher, mas ele... Opa, foi mal. E violência doméstica, que a gente tende a remeter direto para a mulher, também é submetida, né, imposta a crianças e adolescentes, entre os parceiros íntimos, ou seja, contra a mulher e também contra os idosos. Então, tudo isso engloba a violência doméstica. E em terceiro, a gente tem aí os óbitos e lesões relacionadas ao trânsito. Então, é o excesso de velocidade, né, o consumo de álcool, falta de equipamento de segurança. A gente vai ver algumas tabelas em que a gente vê a predominância de gravidade, de acidente, de tudo, em motoqueiro. E a maioria tem essa gravidade por quê? Porque não usa o capacete. Ou faz a combinação das três coisas, né? Alta velocidade na moto, bebida e ainda não usa o capacete. O menino falou, inclusive ontem, né? Que é a combinação já para ir para a mesa dele. Então é isso. Então esse tipo de coisa que agrava a situação da violência no Brasil. E entrando nessa parte dos acidentes de trânsito, tem se colocado como uma das principais causas de morte, ocupando a 9ª posição do mundo, né, no geral. Dentre as vítimas fatais, 50% são pedestres, motociclistas e ciclistas, e do total de vítimas, 75% são do sexo masculino, sendo a principal causa de morte na faixa etária de 15 a 29 anos, que são os que já a gente chama de jovens, né? Então, o Brasil, no ano de 2018, apresentava taxa de mortalidade de 16,1 por 100 mil habitantes. Então, esses gráficozinhos mostram aí, né, onde é que a gente tem mais incidência dos acidentes de trânsito. Então, por região, então a gente vê lá no topo o azul é a região centro-oeste, né? E logo embaixo vem a região norte. Aqui, esse de cima. É um azul aqui. Aí embaixo vem esse roxinho aqui, que é o norte. Aí fica ali, né? A região sul e nordeste, mais ou menos na mesma linha. E o sudeste é que tem um índice mais baixo dos acidentes de trânsito. Quando a gente parte para analisar quem são os mais afetados, né? Pedestres é que tem, e esse aqui é comparando já com a gravidade, né, do acidente. Então o pedestre ele sempre vai ser mais vulnerável. Depois vem o ocupante, não, o ocupante aqui, esse roxo,
É ocupante, é o passageiro, exatamente. Eu tava querendo, porque aqui tá ocupante, eu não é ocupante, é como é o nome da pessoa que anda ali do teu lado? É o passageiro. Aí depois vem o passageiro, né? Nem é o que morre, né? Nem o que tá dirigindo de forma errada, é o pobre do outro que tá acompanhando, né? Aí depois vem aqui os motociclistas. Agora observem o que foi que aconteceu. A linha do passageiro, né? Ela é quase linear. E a do pedestre, ao longo dos anos, ela foi diminuindo. Por quê? Passou a ter mais sinalização, blá, blá, blá. As pessoas passaram a ter mais consciência na hora de atravessar. E aí isso fez com que reduzisse. No entanto, o índice aqui dos motociclistas, ele subiu e continua aumentando. Porque cada vez as pessoas estão mais imprudentes. Ciclista e ônibus. Ônibus ou veículo pesado. Quem trafega de ônibus ou caminhão, né? Do índice de morte. Quem tá andando, quem tá pedestre, quem tá andando na motocicleta, quem tá de passageiro, então é a comparação. Aqui essa tabela, acredito, eu pensava que não ia dar para enxergar, mas acho que dá para ver mais ou menos, né? Então a gente vê a predominância, né, do sexo masculino dos casos. Isso aqui é um artigo, né, que avaliou do estado os acidentes de trânsito na cidade específica, não no estado. E aí a imensa maioria sexo masculino, como já comprova os dados epidemiológicos. Também a imensa maioria aqui, ó, de 15 a 29 anos, né, que são considerados os jovens, certo? E também o estado civil, né, quando o indivíduo é solteiro, ele tem a predominância, porque se está solteiro, quer ir aproveitar e aí acaba bebendo e acaba se lascando, né? Exatamente. Então, os hábitos de vida, eles vão contribuir para essas situações, né? Então, as principais medidas direcionadas à resolução desses fatores foram isso para os homicídios, né? Para a violência doméstica e para os acidentes de trânsito, foram o quê? Então, para os acidentes de trânsito, a gente teve uma evolução da implementação da legislação, né? Em 66 foi que foi implementado o Código Nacional de Trânsito. Aí, quando a gente parte aí para 2008, foi que a gente teve a implantação da Lei Seca, né? Que por mais que tenha suas falhas com o aplicativo, de certa forma, ela tem uma eficácia, assim, ela consegue pegar um pessoal. Antigamente, como não tinha essa restrição, você estava bêbado, você só não podia dirigir, mas ninguém te pegava e podia fazer nada. Agora não, agora tem essa restrição. E aí isso foi acontecendo até 2009 ali, em que tem... nessas legislações aqui também tem a parte de acrescentar o uso obrigatório de equipamentos de segurança. Então, uso de cadeirinha para criança, o uso de capacete. Antes não era obrigatório, o uso de cinto de segurança. Eu me lembro quando eu era criança que meu pai é doido. Meu pai Ave Maria, passa o dia todinho bebendo e dirigindo. É horrível, não, é horrível, é demais. Aí eu me lembro quando eu era criança, que ele carregava a gente, né? Maravilha! Aí eu me lembro, ninguém usava cinto e não tinha problema não. A gente passava nas blitz direto e não tinha problema não. O papai sempre dava ali uns R$50, o cara pode ir embora. Porque também ele não pagava nada do carro, né? Não pagava IPVA, não pagava nada. Só anda todo errado, né? Na verdade. Ele não tem mais carteira, a carteira dele foi caçada, né? Mas ele de boa, é tranquilo. Ele tem um amigo na PRF, nunca matou ninguém, graças a Deus. A Maria, pelo menos ele não me contou, né? Não, mas se tivesse matado, tinha os processos. Mas ele tem um amigo na PRF, qualquer coisa que ele fica preso lá, embriagado, aí ele liga pro amigo dele, o amigo dele, não tem problema não. O amigo dele libera. Aqui já partindo para a parte dos homicídios, também a gente teve uma evolução na legislação, né, para
essa relação da violência entre parceiros íntimos, a principal que a gente conhece, porque dentro da violência doméstica o maior índice é a violência doméstica contra a mulher, né? Então a principal evolução que a gente teve foi a Lei Maria da Penha, né? E inúmeras outras, né? Do documento que afasta a pessoa. Mas a Carolina Dickmann dá as imagens, né? Do que afasta o agressor quando você vai. Esqueci. Medida protetiva. Isso também foi sendo implantado ao longo do tempo, né? Isso foi contribuindo para tentar minimizar esses casos. Aqui já é voltado para a criança e para o adolescente, então foram sendo criadas inúmeras legislações para proteger a criança e o adolescente, inclusive implantação de diretrizes dentro das escolas para que as escolas observem o que é que está acontecendo com aquelas crianças e possam reportar, e aí a gente possa agir em cima disso, certo? E violência, como vocês viram, não é só a criança que apanha, é violência sexual dentro de casa, então tudo tem que ser englobado nesse processo. E por fim também temos, né, a legislação voltada para minimizar essa violência doméstica que acontece com os idosos, que muitas vezes é silenciosa. Então a gente teve inúmeras normativas, leis que foram implantadas para aí fazer a defesa e a proteção da pessoa idosa, certo? Então, isso para a violência doméstica. Para os homicídios, a gente teve, né, alguns programas, algumas ações construídas. O programa Primeiro Emprego, né, para tentar tirar os jovens ali das ruas. Programa Bolsa Família, que ele obriga que mantenha as crianças na escola, tem que dar o comprovante. Força Nacional de Segurança Pública foi criado, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que aí liga, né, a polícia, né, as políticas de segurança às medidas sociais, então faz essa incorporação que é interessante para desenvolver políticas de segurança que sejam voltadas de fato para as necessidades da comunidade, não só, é alguma coisa que eu quero fazer que pareça legal, não. Está necessitando isso, se constrói a política de segurança voltada para isso, certo? O Estatuto do Desarmamento também diminuiu a quantidade de armas legais, né, dentro do país. E aí a gente teve no após o Estatuto do Desarmamento, um referendo nacional em 2005 para controlar, né, a posse de armas ilegais, e não funcionou, e aí só diminuiu a quantidade de armas legais. As ilegais continuam aí à torta e à direita, todo mundo tem. Então não adiantou muito, né? Para reduzir a violência, o Brasil precisa assumir uma postura proativa e concluir seu processo de democratização, especialmente oferecendo educação para todos e promovendo o diálogo entre os órgãos da lei e a comunidade para lidar com tamanha complexidade. Foi o que eu acabei de falar. Todas essas políticas, essas ações que são criadas em conjunto, percebendo toda a multidisciplinaridade, a integridade de todas as áreas, elas são mais eficazes do que uma política criada aleatoriamente, desenvolvida de qualquer forma. Então, o conhecimento do tipo de lesão e seu nível de gravidade é decisivo para a orientação na conduta e nível de complexidade hospitalar exigido no atendimento à vítima ao trauma, né? Então, as principais lesões associadas à violência e aos acidentes de trânsito, em qualquer que seja a sua derivação, vão abranger aí tiro, né, que é a lesão pérfuro-contundente, vão ter facadas ou qualquer instrumento afiado, que é a pérfuro-cortante, fraturas fechadas expostas, hemorragia interna principalmente, e traumatismo crânioencefálico. Então aqui é só para vocês verem, né, que de fato a maioria das lesões são fraturas, né? Obviamente a gente tem as escoriações, mas eu não vou chegar aqui e falar para você, a fisiopatologia porque machucou a pele. Não vou entrar nesse ponto. Mas a gente... pelo amor de Deus. Então a gente tem predominância da fratura, né? Seja fratura exposta, mas principalmente aqui, ó, fratura fechada. E aí a gente tem o trauma crânioencefálico acontecendo, certo? E a maioria vai acontecer nos membros inferiores, né? Que é principalmente o motoqueiro que vai ali ter a fratura na perna. Então vamos entrar nas fraturas. Então uma fratura é uma quebra em um osso, ou seja, é a perda da continuidade óssea, né? O osso perde a sua continuidade.
Então, a maioria das fraturas resulta de uma única força significativa aplicada ao osso normal. Além das fraturas, as lesões musculoesqueléticas vão incluir também o quê? Os ossos das articulações separados completamente um do outro, que é o que a gente chama de luxação, ou parcialmente fora de posição, que é a subluxação. Então, aqui vocês observam a luxação, ó. A gente tem que o osso, ele saiu completamente da posição. Só que ele não quebrou, ele não rompeu, não teve rompimento de nada. Então, isso aqui é um processo de luxação, certo? Temos, além, né, dessa separação, temos as lesões do tecido mole, né, nos ligamentos. Esses ligamentos é aquele que prende um osso no outro, certo? E eles vão sofrer ruptura, que é o que a gente chama de entorse, que é o que vocês veem aqui. Que a gente tem pessoas que torcem o pé, que dá só aquela dorzinha porque não rompeu o ligamento, né? Mas quando rompe o ligamento, aí causa um edema e uma dor muito extrema no local. Então, aqui é o que vocês veem, o rompimento do ligamento, e aí é o que a gente chama de entorse, certo? E também temos os músculos que sofrem ruptura, que é o que a gente chama de estiramento. Também pode romper os tendões, que é o que prende o músculo ao osso, e se eles forem rompidos, é chamado de rompimento. Então, as lesões musculoesqueléticas, elas são comuns e variam muito em mecanismo, gravidade e tratamento. Então, as extremidades, a coluna e a pelve são os mais afetados, certo? As lesões musculoesqueléticas podem ocorrer isoladamente ou como parte de um trauma muito sistêmico, como o rompimento, a fratura ali, a quebra do osso total. A maioria das lesões musculoesqueléticas resulta de trauma contuso, mas o trauma penetrante também pode danificar as estruturas musculoesqueléticas. Então, por exemplo, uma facada pode, dependendo da gravidade, né, do tamanho da faca e tudo mais, da qualidade, ela pode quebrar uma costela. Se for na face, então, é mais fácil ainda de quebrar um osso da face. Então, ela pode sim causar uma fratura óssea, uma facada. Não é só tiro, não é só pancada que vai gerar essa lesão, tá? Então, na ortopedia, existem diversos tipos de classificação para as fraturas. De uma maneira geral, elas podem ser classificadas pelo seu traço. Então, de acordo com o traço da fratura, por exemplo, observado radiograficamente, né? Podemos classificá-la em simples, ou seja, apenas um traço, uma lesão única, transpassando todo o osso. Caso sejam observados 2 traços de fratura, é o que a gente chama de morfologia de fratura em cunha, certo? E por fim, quando se observa múltiplos traços de fratura, o osso fraturado em vários segmentos, é o que a gente chama de cominutiva. Mais especificamente, a gente tem todas essas derivações aqui das classificações de fratura. Então, a gente tem aqui o osso normal, esse aqui do lado é em avulsão, em que tem a separação do fragmento de osso, certo? A cominutiva, como a gente já viu, é quando quebra em vários pedacinhos, ou seja, em vários fragmentos. Em ramo verde, é quando está fissurado, mas não quebrou completamente, né? Ainda tem estrutura, seja no centro, seja nas extremidades que conectam o tecido ósseo. Por impacto, né? É quando quebra completamente o pedaço do osso, mas ele não se solta, como nessa daqui. Então, ele quebrou completamente, mas ele não se soltou. E é localizado nas extremidades, certo? Oblíqua é quando a gente tem essa linha de quebra aqui na diagonal. A segmentar é quando a gente tem os 2 traços, certo? A espiral é quando é muito similar à oblíqua, né? Mas vocês observam que existe uma rotação aqui. Então, é como se esse osso ele tivesse quebrado porque você rodou. A pressão foi grande em rotação, certo? Não foi só direto. Então, não foi uma espiral que é gerada aqui. Por isso que ele tem essa voltinha, diferente desse que é uma linha completamente reta, certo? Temos ainda a fratura do tipo torus, né? Que é deformado, mas não está quebrado. Então, a gente tem aqui como se fosse a formação de um calo ósseo, certo? E, por último, a gente tem a transversal, que é o corte aqui direto, né? Transverso no osso, bem retinho. Além disso, né, dessa classificação pelo traço da fratura, quando a gente observa radiograficamente, a gente também vai ter uma classificação pelo comportamento articular, pelo comprometimento articular e pelo comprometimento de partes moles.
Então, quanto ao comprometimento articular da lesão, a gente pode ter fraturas intraarticulares, ou seja, vai a invasão do traço da fratura na articulação, né? E aí já vai afetar também a articulação. Ou extraarticulares, quando o traço fraturário não vai ocorrer na articulação, certo? Por fim, de acordo com o comprometimento das partes moles, as fraturas podem ser classificadas, que é a principal tipo de classificação, né? Quando a gente observou ali as tabelas de violência, é o que eles colocam, aberta ou fechada. Então, ela pode ser classificada em aberta, quando a pele sobrejacente ela é rompida e o osso quebrado está em comunicação com o ambiente por meio de uma ferida na pele. E a fechada, como a gente já deduz, é quando a pele está intacta, né? Então, é o que a gente observa aqui. A aberta, né? O osso, ele rompeu o tecido da pele e está em contato com o ambiente. E aqui o osso, ele quebrou, mas ele não rompeu o tecido. Então, é a fratura fechada. Essas fraturas, elas podem, como a gente viu lá nos traços, né? Acometer desde as extremidades até o corpo do osso, ou seja, então vai poder acometer a epífise do osso, que é a região que fica em contato com a articulação. Vai poder compreender a metáfise, que é a região intermediária, né, entre a epífise e a diáfise, ou vai poder comprometer a diáfise, que é o corpo ósseo, né, onde a gente tem uma predominância do periósteo, certo? Então, aqui é a anatomia, né, que vocês devem conhecer. Então, as fraturas patológicas, elas ocorrem quando uma força leve ou mínima fratura, né? Isso aqui é outra classificação em patológico ou não. Então, as fraturas patológicas, elas ocorrem quando uma força leve ou mínima fratura uma área do osso enfraquecida por um distúrbio. Então, a pessoa tem uma osteoporose, câncer, uma infecção, um cisto ósseo. Então, quando o distúrbio, por exemplo, é a osteoporose, essas fraturas costumam ser chamadas de fraturas por insuficiência ou fragilidade. Então, a pessoa ela tem uma condição patológica que favorece que ocorra essas fraturas, tá? Nas fraturas por estresse, elas vão resultar da aplicação repetitiva de força moderada, como pode ocorrer em corredores de longa distância ou em soldados marchando, carregando uma carga pesada. Isso aqui é quando a gente tem ação repetitiva, mas a maioria, ou seja, normalmente, o osso é danificado por um microtrauma de força moderada e vai se autorreparar durante períodos de repouso. Por exemplo, nessas situações aqui em que a pessoa está constantemente, né, submetendo o osso ao estresse mecânico, normalmente o próprio organismo ele vai tentando ali regenerar essas microfraturas que vão acontecendo, certo? Isso vai enfraquecendo o osso, mas ele vai tentando regenerar. Quando a gente tem aquela fratura extensa, é porque foi algum golpe mais contundente, né, mais progressivo, e não esses repetitivos de menos impacto. Então, o trauma de grande, porque eu não coloquei aqui, mas o trauma de grande impacto é o que faz o rompimento total do osso, certo? Então, qual vai ser a fisiopatologia da cicatrização do osso? Que o rompimento é esse, é um impacto mecânico ou uma doença patológica ou um impacto mecânico repetitivo de baixa intensidade, que favorece a ocorrência da fratura. Exatamente. Então, o osso, ele cicatriza, né, em várias taxas, dependendo da idade do paciente e de distúrbios coexistentes, obviamente, né? Então, por exemplo, as crianças, elas vão se curar muito mais rápido do que os adultos, porque os adultos podem ter distúrbios que prejudicam a circulação periférica, então pode ter diabetes, pode ter doença vascular periférica, e isso retarda a cicatrização. Além disso, os adultos, principalmente os velhinhos, né, vão ter as doenças associadas e o tecido ele já não está mais jovem para ficar se regenerando com tanta facilidade. Então, a idade e as comorbidades também vão contribuir nesse processo de cicatrização de mais sucesso, tá? Então, a fratura, ela gera um processo de cicatrização chamado de consolidação óssea, que é um processo único e natural do organismo, ocorrendo de forma espontânea em um conjunto com as ferramentas pertencentes ao organismo para tal. Isso é o fator biológico,
né? Então não acontece a partir do organismo, né? O corpo, como a gente vai já ver, que vai gerar aí os osteoblastos que vão começar a reparar o osso que foi danificado. Então é um fator biológico, é graças ao nosso organismo que a gente consegue repor, certo? Exatamente. Então, sendo assim, a consolidação é a capacidade de reparação dependente da reindução das cascatas osteogênicas do período embrionário. Isso aqui é porque na imunidade aqui não, tá? É reparação. É porque a maioria do texto era em inglês, né? Aí eu boto para traduzir, só que essa frase aqui eu tinha escrito em português. Aí eu botei tudo para traduzir, aí ele quis traduzir o português, entendeu? Aí ele traduziu o português para imunidade, mas não é imunidade não. Não entendeu nada. É a reparação, né? A regeneração do osso. Então, a consolidação é a capacidade de regeneração dependente da reindução das cascatas osteogênicas do período embrionário, né? Ou seja, durante a consolidação há necessidade do que gerou de que haja algo que gere uma nova osteogênese, como se retornou a se retornar para o período de formação óssea. Nossa, ele desregulou o texto todinho. Então, a principal célula responsável pelo processo de consolidação é o osteoblasto, que vocês conhecem do tecido ósseo, né? O qual necessita de um espaço entre os fragmentos ósseos reduzido para que possa realizar a deposição óssea, o que explica a necessidade de estabilizar. Porque quando a gente tem uma fratura, né, um rompimento do osso, tem que imobilizar e tudo, porque para que os osteoblastos do tecido que não foi lesionado, que não morreu, consiga ressintetizar o tecido ósseo, ele precisa de um espaço curto, e para que essa regeneração não saia completamente deformada, tem que ficar o mais próximo possível do original, certo? Até para não deformar, né? Exatamente, para não ficar deformada, se ficar muito afastada, acaba formando um calo totalmente deformado. Tu quebrou o quê? Ah, entendi. Eu quebrei isso aqui atrás. Ah, sim. Então, a estabilização dos fragmentos ósseos fraturados ocorre, portanto, de forma gradativa através da reindução das cascatas osteogênicas, gerando uma dureza progressiva ao osso. Então, toda vez que pensar em consolidação óssea, devemos ter em mente que o osso sofrerá um processo de lesão da lesão. Certo? Então, em seguida, em um período mais tardio, o osso passará por um período de remodelamento ósseo para o retorno anátomo-funcional, que é a terceira fase que a gente vai já ver. Então, é necessário que haja estabilidade e imobilização, permitindo o retorno da função anterior à fratura. Esse é o fator mecânico. Então, para que a gente tenha a regeneração de uma fratura, primeiro a gente precisa do fator biológico, a pessoa precisa ter a capacidade de regenerar aquele tecido ósseo, e segundo, tem que ter o fator mecânico. Se ela não imobilizar e não aproximar ali as extremidades, não vai conseguir fazer uma regeneração eficiente. Então, basicamente, as fraturas cicatrizam em 3 estágios sobrepostos. Primeiro estágio é o estágio inflamatório, assim que acontece, né, a fratura. Depois vem o estágio reparador e, por fim, a gente tem o estágio de remodelação. Então, o estágio inflamatório, né, o estágio inflamatório ele ocorre primeiro. Os vasos sanguíneos que cruzam a linha da fratura, eles foram rompidos no processo, né, não só o osso. Então, com o extravasamento sanguíneo das extremidades dos vasos, uma massa de sangue, normalmente coagulado, se forma ao redor da fratura, por isso que a gente tem a formação do edema localizado. Essa massa de sangue vai ser chamada de hematoma de fratura. Tem um edema mesmo, um hematoma de fato fica roxo, né, pelo extravasamento do sangue. Então, em geral, se forma de 6 a 8 horas depois da lesão. Visto que a circulação sanguínea no local onde o hematoma de fratura se desenvolve é interrompida, as células ósseas, onde houve o rompimento, né, vão morrer, né? Porque não vão ter nutrição, nem oxigênio, nem nada. Então, elas vão morrer. E aí, vão chegar os fagócitos na parte adjacente da ferida, né? Vão reconhecer aquele tecido ósseo morto, aquela sangue coagulado ali, e vão iniciar o processo de fagocitose, né? Para tirar aquilo ali dali, o tecido morto e também o sangue coagulado. Então, tanto neutrófilos como macrófagos vão atuar nesse processo inflamatório para remover esse tecido morto, esse sangue coagulado.
Mas o que é que os macrófagos também fazem quando eles estão lá no local de inflamação? Eles também secretam o VEGF, né, que é o fator que induz a angiogênese. Por quê? Porque o nosso corpo reconhece que a gente precisa repor os vasos sanguíneos no local. Porque só assim eu vou conseguir reconstituir aquele osso, reconstituir aquela estrutura. Então, além disso, além dos neutrófilos e macrófagos começarem ali a degradação do tecido ósseo morto, do sangue coagulado que extravasou ali, a gente também vai ter a ação dos osteoclastos, né? Os osteoclastos são os principais responsáveis pela degradação dos fragmentos ósseos, do tecido ósseo que morreu ali no local da fratura. Os fagócitos também vão pegar e fazer a fagocitose de alguns elementos, mas o principal das células mortas do tecido ósseo, mas o principal removedor, né, são os osteoclastos, né? Osteoclastos, vocês se lembram de tecido ósseo, né, que é o responsável pela... Ok. Então, eles vão começar a remover o tecido morto ou danificado dentro e ao redor do hematoma da fratura. Esse estágio pode durar até algumas semanas, né? Por isso que a pessoa passa tanto tempo com dor e tudo mais. Segundo estágio, o estágio reparador. Esse estágio reparativo ele é caracterizado por 2 eventos. O primeiro é a formação do calo fibrocartilaginoso e o segundo é a formação do calo ósseo. Isso vai ser necessário para preencher o intervalo entre as extremidades ósseas que foram fraturadas. Então, não quebrou, não tem um espaço ali, por mais que você aproxime mecanicamente, ainda tem um espaço. Precisa ser preenchido. Esse espaço vai ser preenchido pelo calo, primeiro, fibrocartilaginoso, que depois vai ser convertido em calo ósseo. Então, os vasos sanguíneos, devido à secreção, né, do VEGF lá pelos macrófagos, começam a crescer no hematoma da fratura. E o periósteo começa a invadir. Periósteo é a membrana, né, feita de tecido conjuntivo propriamente dito denso, que reveste o tecido ósseo. Então, o periósteo das estruturas que não foram lesadas começa a invadir através desses novos vasos sanguíneos gerados. E as células do periósteo, que são células mesenquimais, inicialmente se convertem em fibroblastos, certo? Esses fibroblastos invadem o local da fratura e vão secretar aí fibras de colágeno. Além disso, as células do periósteo se desenvolvem em condroblastos e começam a produzir a fibrocartilagem nessa região. A formação desse calo fibrocartilaginoso por quê? Porque tem os condroblastos secretando a cartilagem e tem os fibroblastos secretando a fibra. Então, forma esse calo fibrocartilaginoso e isso vai levar aí cerca de 3 semanas. Já na figura a gente vai ver melhor. Para a formação do calo ósseo, as células osteogênicas do tecido ósseo saudável se desenvolvem osteoblastos, né? Que convertem a fibrocartilagem em osso esponjoso e o calo passa a ser um calo ósseo, ou seja, mais duro, ao contrário do cartilaginoso, que persiste aí por 3 a 4 meses. Na fase de remodelação, esse calo ósseo, ele começa a ser remodelado, pois as porções mortas dos fragmentos originais do osso fraturado são gradativamente reabsorvidas pelos osteoclastos, né, ainda estão sendo absorvidas, e o osso compacto substitui o osso esponjoso na periferia da fratura. Vocês sabem, né, a anatomia do osso, que a parte externa ela é um osso mais duro e a parte interna o osso mais esponjoso, certo? Então, esse calo ósseo que era todo esponjoso, agora as extremidades elas começam a ser convertidas, né, no tecido ósseo mais resistente. Ou seja, cada vez mais vai se aproximando do anátomo fisiológico. E isso o próprio organismo quem vai fazendo. Demora. Quanto pior for a fratura, mais lento vai ser o processo. Por exemplo, se fragmentou muito, né, osso, aí para regenerar vai ser muito difícil, porque quando tem esfaralamento não tem como você nem juntar ali os pedacinhos e ajudar o tecido a repor. Vai ter que ficar o buraco aí para... Enfim, então uma área espessada na superfície do osso permanece como evidência da fratura consolidada. Quando a gente tem a formação do calo ósseo, ele fica ali totalmente fora, né, da linha do corpo, então forma mesmo um calo, por isso que se chama de calo, que fica a bolinha para fora da linha do corpo.
E aí, com esse processo de remodelação, esse calo começa a ser quebrado e reconstruído, né? Remodelado para se adequar às linhas anatômicas do organismo. Então, durante esse estágio, os pacientes devem ser instruídos a retomar gradativamente a movimentação da parte lesada, incluindo colocar carga sobre ela, né? Então, obviamente, fisioterapia, todas essas atividades são benéficas no processo de regeneração, mas tudo com parcimônia, né? Se você pegar, eu vou colocar assim, faz bem, eu vou fortalecer minha musculatura, mas o tecido ósseo, ele não está fortalecido. Então, não adianta você colocar muito peso em cima nesse processo de reabilitação. Então, é basicamente isso aqui que vocês devem ter visto no processo de ossificação endocondral, né? É o que acontece com as crianças. Então, a gente tem aqui a fratura. Então, há a formação do hematoma da fratura, que é esse extravasamento de sangue coagulado e os fragmentos do osso, né? Nesse processo inicia a fase inflamatória, que é a primeira fase, a fase reativa. E aí vão vir macrófagos, neutrófilos e começar o processo de degradação desse hematoma da fratura, né, realizando fagocitose. Além disso, virão os osteoclastos aqui do tecido que não foi morto no rompimento e começarão a degradar o tecido ósseo que morreu, certo? E os macrófagos começam a secretar o VEGF, e aí a gente tem o início da angiogênese. Quando começa a angiogênese aqui, o periósteo, né, que é essa partezinha que reveste os ossos, começa a entrar pela corrente sanguínea. E esse periósteo, ele vai ter células mesenquimais que podem se diferenciar em fibroblastos e condroblastos, formando o que a gente chama de calo fibrocartilaginoso, que é esse azulzinho aqui. Qual é a diferença para a ossificação endocondral que acontece na infância? A diferença é que nós não temos a etapa de síntese do calo fibrocartilaginoso, porque os ossos na infância já são os ossos cartilaginosos, né? Então, só é iniciar o processo aqui da angiogênese e a conversão dessa cartilagem em osso, tá? Só pula essa etapa, porque a gente precisa dessa etapa de formação do calo fibrocartilaginoso. Beleza. Isso é a fratura em adultos. E criança também, se o osso já tiver, né, consolidado. Se for em região de cartilagem, melhor ainda, que a regeneração é bem mais fácil. Então, depois da formação, né, na fase de reparação do calo fibrocartilaginoso, começa o processo de formação do calo ósseo, em que os osteoblastos do tecido adjacente começam a converter esse tecido fibrocartilaginoso em tecido ósseo esponjoso. E aí observem o que eu falei, né? Tem essa bolinha que fica, ou seja, não segue as linhas anatômicas do osso, porque forma de fato um calo. E esse calo, ele é predominantemente esponjoso. Quando a gente chega na última fase, que é a fase de remodelação, os osteoclastos continuam a degradar o tecido ósseo que morreu anteriormente e principalmente vão degradar aqui, ó, esse tecido que não está relacionado à linha anatômica do osso. Então ele começa a remodelar para que ele se enquadre na medida anatômica do osso. Além disso, ele passa aqui, né, as células passam a converter o osso esponjoso em um osso mais rígido. Por quê? Porque a parte externa, ela é mais rígida no osso. E aí acontece a remodelação e a consolidação da regeneração da fratura. Tranquilo? Quais são as principais complicações das fraturas, né? Complicações sérias de fraturas são incomuns, mas podem ameaçar a vida ou a viabilidade do membro ou causar disfunção permanente do membro. O risco de complicações é alto, com fraturas expostas, que predispõem a uma infecção, e com fraturas que interrompem vasos sanguíneos, ou seja, a perfusão tecidual, de órgãos essenciais ou nervos, certo? Então, as fraturas fechadas que não envolvem vasos sanguíneos ou nervos, particularmente aquelas que são rapidamente reduzidas, têm menor probabilidade de resultar em complicações graves. Então, as complicações agudas que podem acontecer associadas às fraturas incluem o seguinte: sangramento, né? O sangramento, ele acompanha todas as fraturas, tanto que a gente viu a formação do hematoma da fratura com sangue coagulado.
E raramente o sangramento interno ou externo ele é grave o suficiente para causar um choque hipovolêmico, né? Que é abaixo da volemia e a pessoa tem um choque lá. Raramente, mas pode acontecer, pode. Se eu tiver aqui uma fratura do fêmur e ele rasgá-lo justo a femoral, pronto, me lasquei. Não tem mais jeito, né? Temos também lesões vasculares, algumas fraturas expostas rompem os vasos sanguíneos e algumas fraturas fechadas, particularmente as fraturas supracondilares do úmero com deslocamento posterior, interrompem o suprimento vascular o suficiente para causar isquemia distal do membro e essa ruptura vascular pode estar clinicamente oculta por horas após a lesão, né? Então, quando você sofre um acidente de carro, é importante você ir no hospital ver, né? Por mais, não estou sentindo nada, foi tranquilo, não, vá. Eu sofri um acidente de carro uma vez. Foi uma pancada. O quê? Não, é porque eu sou ruim mesmo. Eu fico nervosa com as pessoas com raiva, entendeu? Porque eu fico agoniada, porque eu sou ruim, aí tipo, eu estanco. Aí a pessoa começa a buzinar, eu começo a ficar muito nervosa, entendeu? Porque as pessoas não têm paciência. Aí eu não gosto de dirigir. Aí eu tenho medo do cara ter uma arma e vir me matar porque eu dei um conta pra ele, entendeu? Eu tenho esse medo. O quê? Não, foi culpa do psicopata que tava dirigindo lá. Em altíssima velocidade, eu era muito jovem. Eu tinha 18 anos, aí eu tava com o namorado e o amigo na frente com a namorada. Ele dirigindo em altíssima velocidade, embriagado. Aí nessa época, ninguém usava cinto. Nessa época ninguém usava cinto, não. Nessa época ninguém usava cinto. Menina, esse cara quando dobrou ali na igreja de Fátima, e ele em alta velocidade, eu só me lembro assim, eu olhei para a igreja, minha Nossa Senhora, por favor, me proteja, me benzi, né? Mas não botava o cinto, sem vergonha, safado. Aí me benzia, eu me proteja. Meu irmão não deu, saiu da igreja de Fátima, ele fez a curva na 3 de maio, o pneu bateu na calçada, a velocidade muito alta, capotou 4 vezes, bateu no poste, derrubou o poste, o carro ficou desse tamanho. Agora me pergunte, que eu olhei, eu fiquei de olho aberto o tempo todo, né? Eu não me mexi. Eu digo, rapaz, Nossa Senhora me segurou, né? Me amarrou no banco, né? Impressionante, né, cara? Mas eu não me mexi, eu eu vendo todo mundo aqui, né? O meu namorado, pá, se tacando, a menina tá com a cabeça lá, quebrou as mãos na frente, a menina tava na frente, se quebraram tudinho e eu aqui, imóvel. Rapaz, eu gosto de contar essa história só para as pessoas saberem, assim, o poder que tem. Aí pronto, aí quando eu saí eu não tinha nada, mas eu fui no hospital, mesmo assim, aí tinha uma luxação no meu ombro, mas uma coisinha de nada, mas eu fui, e é importante ir, né, porque o médico ele pega, ele sabe onde pegar, né, para ver se realmente não tem nada mesmo, né. O outro tava todo quebrado, ensanguentado aqui, rasgou tudo e eu... Não, ninguém morreu. Agora o carro ficou igual um papel. Quando a pessoa, minha irmã foi me buscar, né, no hospital, eu liguei pra ela disse que quando passou pelo carro, meu Deus do céu, a minha irmã tá quebrada, tá alguma coisa. Aí quando ela foi me buscar no hospital, minha filha pôs o carro, tá igual um papel assim, ele se amassou todinho. Pois é. O melhor é esse, que o carro, quanto mais ele amassar, mais impacto ele recebeu e resistiu. Exatamente, pois é. Pelo menos o cabo era rico, aí tinha um carro bom, né? Aí o carro resiste mais. Vamos voltar. Nada a ver com nada aqui. Embolia pulmonar também pode acontecer, né? Os pacientes com fratura de quadril ou pélvica, então eles têm um risco de embolia pulmonar alto. Ela é uma complicação fatal, mais comum de fraturas graves do quadril ou da pelve. Porque quando a gente tem a fratura, né, vai o êmbolo e acontece a embolia pulmonar. Embolia gordurosa, quando a gente rompe ossos longos, né, principalmente o femoral, pode liberar a gordura e aí essa gordura irá embolizar e aí causar a embolia gordurosa. Também podem acontecer lesões nervosas, os nervos podem ser lesionados quando esticados
por pedaços deslocados de um osso fraturado, quando machucados por um golpe contundente, quando esmagados por uma lesão por esmagamento grave, ou quando rasgados pelos fragmentos ósseos pontiagudos que são gerados. Então, quando os nervos são feridos, que é o que a gente chama de neuropraxia, a condução nervosa ela é bloqueada, mas o nervo ele não é rompido, ele só está machucado, mas ele não foi rompido. A neuropraxia ela vai causar déficits motores, obviamente, se o nervo não está funcionando, não vai enviar o sinal, né? E ou sensoriais temporários. A função neurológica retorna completamente em cerca de 6 a 8 semanas, que ele não está só lesionado, então ele vai passar por um processo inflamatório, e aí vai se regenerar, e aí ele volta a responder, né? Quando os nervos são esmagados, que é o que se chama de axonotimese, o axônio ele é danificado, mas a bainha de mielina não, certo? Então essa lesão ela vai ser mais grave do que a neuropraxia, obviamente, que é difícil recuperar o axônio, que é quem vai passar ali para o outro neurônio o impulso. Então, dependendo da extensão do dano, o nervo pode se regenerar ao longo de semanas ou anos, né, nessa lesão. E normalmente os nervos são rompidos, que é o que a gente chama de neurotimese, em fraturas expostas, né? O rompimento total mesmo, a quebra do nervo acontece nas fraturas expostas normalmente. E esses nervos rompidos, eles não cicatrizam espontaneamente, nem depois de anos, e podem ter que ser reparados cirurgicamente, tá? Síndrome compartimental, a pressão tecidual aumenta em o espaço facial fechado, interrompendo o suprimento vascular e reduzindo a perfusão tecidual. Então, lesões por esmagamento ou fraturas acentuadamente cominutivas, né, que geram os fragmentos, são uma causa comum, aumentando a pressão tecidual à medida que o edema se desenvolve. Então, o risco é alto com fraturas do antebraço, que envolve o rádio e a una, fraturas do planalto tibial. A síndrome compartimental não tratada pode levar a rabdomiólise, não sei o que é isso, hipercalemia e infecção. Então, a longo prazo pode causar contraturas, déficits sensoriais e paralisia. A síndrome do compartimental ameaça a viabilidade do membro, possivelmente exigindo a amputação e a sobrevivência da pessoa, né? Então, são os agravamentos, né? E infecção, qualquer fratura pode ser infectada, mas o risco é maior nas abertas, né, obviamente, ou nas que precisam passar por um tratamento cirúrgico. Então, a infecção aguda, ela pode levar a osteomielite, que pode ser difícil de curar. Isso aqui é o que pode acontecer logo após a fratura, certo? A longo prazo, as fraturas podem ter quais complicações? Instabilidade, né? Várias fraturas podem levar à instabilidade articular. A instabilidade ela pode ser incapacitante e aumenta o risco de osteoartrite. Isso aqui vai acontecer principalmente nas pessoas que não conseguem regenerar eficientemente, né? Rigidez e amplitude de movimento prejudicada. Fraturas que se estendem para as articulações, né, que são intraarticulares, geralmente interrompem o movimento articular. A cartilagem articular desalinhada, ela tende a cicatrizar, causando a osteoartrite, prejudicando o movimento articular, né, que é a formação das fibras que a gente viu nas doenças articulares. A rigidez, ela é mais provável se uma articulação precisar de imobilização prolongada. E o joelho, cotovelo e ombro são particularmente propensos à rigidez pós-traumática, especialmente em pessoas idosas. Malúnio é quando o osso está cicatrizando com uma deformidade residual. É mais provável se uma fratura não for adequadamente reduzida e estabilizada, ou por mais que esteja imobilizada, a pessoa fica endoidando direto e aí prejudica o processo de cicatrização. Osteonecrose é quando parte de um fragmento de fratura pode se tornar necrótica, principalmente quando o suprimento vascular é danificado. Osteoartrite, né, que é as fraturas que rompem a superfície de suporte de peso das articulações. Discrepância no comprimento dos membros. Então, se uma fratura em crianças envolver a placa de crescimento, o crescimento ele pode ser afetado, resultando em um membro mais curto que o outro, né? Em adultos, o reparo cirúrgico de uma fratura, especialmente fraturas de fêmur, né, pode resultar em discrepância no comprimento das pernas, o que pode levar à dificuldade de deambulação e à necessidade de elevação do sapato para a perna mais curta. Então, quanto mais impactante for a fratura, mais difícil será a regeneração e maior a probabilidade dela deixar vestígios, certo? Então, vamos entrar agora no trauma crânioencefálico. Podemos ir?
Então, o trauma crânioencefálico, ou o TCE, né, consiste em uma lesão física ao tecido cerebral que temporária ou permanentemente incapacita a função cerebral. Então, o diagnóstico ele é suspeitado clinicamente e confirmado por imagens, principalmente tomografia, certo? Então, inicialmente, o tratamento consiste em suportes respiratórios e manutenção adequada de ventilação, oxigenação e da pressão arterial. Com frequência, a cirurgia é necessária em pacientes com lesões mais graves para a colocação de monitores a fim de medir a elevação da pressão intracraniana. Então, descomprimir o cérebro se a pressão intracraniana estiver aumentada ou remover os hematomas intracranianos. Hematomas é o acúmulo do sangue, né? Então, obviamente, vai aumentar a pressão. Então, nos primeiros dias após a lesão, é importante manter a perfusão e a oxigenação cerebral adequadas e prevenir complicações de alteração do sensório. Subsequentemente, muitos pacientes requerem reabilitação. Então, alterações estruturais decorrentes de lesões cerebrais podem ser macro ou microscópicas, dependendo do mecanismo e das forças envolvidas. Então, os pacientes com lesões menos graves podem não apresentar deficiência estrutural grave. As manifestações clínicas variam bastante em termos de gravidade e de consequências. Então, as lesões são normalmente categorizadas como abertas ou fechadas também. As lesões abertas da cabeça envolvem penetração do couro cabeludo e crânio, e normalmente das meninges e do tecido cerebral. E elas normalmente são causadas por balas ou objetos pontiagudos. Porém, a fratura craniana com laceração no revestimento devido à força direta também é considerada uma lesão aberta, que é quando tem um acidente, bate lá e aí rasga tudo da mesma forma, certo? As lesões cranianas fechadas normalmente ocorrem quando a cabeça é golpeada, batida contra um objeto ou sacudida violentamente. A síndrome do bebê sacudida, porque de fato pode gerar danos cerebrais ao bebê. Então não fica, pronto, acabou. Sequelas para sempre. Então, causando, isso vai fazer o quê? Vai causar uma aceleração e uma desaceleração cerebral rápida, né? Então, a aceleração ou desaceleração pode lesar o tecido no ponto de impacto, que é onde está golpeando, ou no polo oposto, no contragolpe, ou difusamente, tá? Gerando ali a força de inércia. Quando vai, tende a voltar a inércia direta e você continua, então você está lesionando o tecido cerebral. Então, os lóbulos frontal e temporal são especialmente vulneráveis a esse tipo de lesão, né? O frontal porque vai esmaga aqui, né? Então, fica mais fácil ele ser lesionado. Os axônios, vasos sanguíneos ou ambos podem ser cortados ou rompidos, resultando em lesão axonal difusa. Então, os vasos sanguíneos rompidos, eles causam contusões, hemorragias intracerebrais ou subaracnoides e hematomas epidural ou subdural. Então, quando a gente tem um trauma crânioencefálico, basicamente a gente tem dois tipos de lesão, certo? Ou a lesão, ela vai acontecer nos vasos sanguíneos, ou ela vai acontecer nos axônios. Quando a lesão acontece nos vasos sanguíneos que estão irrigando ali o tecido cerebral, ela vai poder causar contusões, hemorragias intracerebrais e hematomas epidural ou subdural, certo? Então, aqui são alguns tipos, né, de trauma crânioencefálico. Então, a gente tem o hematoma subdural agudo, fratura da base do crânio, contusão, concussão. A concussão é quando a pessoa perde, né, os sentidos, mas ela tem que ser, por determinação, aí dentro, num tempo menor que 6 horas, certo? Temos aí a lesão axonal difusa, que já vai envolver, em vez da lesão nos vasos sanguíneos, a lesão nos axônios, certo? Hematoma epidural, que envolve os vasos sanguíneos. Hemorragia subaracnoide, que envolve a lesão nos vasos sanguíneos, certo? Então, a fisiopatologia do trauma crânioencefálico, ela vai envolver as lesões nos vasos, ou as lesões nos axônios, ou em ambos, certo? Então, os mecanismos fisiopatológicos do TCE indicam que a patologia ela é bifásica, certo? Compreendendo 2 tipos de lesões. É o que se chama de lesão primária e lesão secundária.
Então, a lesão primária, ela ocorre simultaneamente com o impacto que causou a lesão, né? Como o próprio nome já diz. Portanto, não é passível de intervenção aguda. Não tem o que fazer. Foi a lesão que causou, então o que? A pessoa caiu, bateu a cabeça, lesão primária. Não tem o que fazer. A lesão secundária já vai ser um conjunto de respostas fisiopatológicas entrelaçadas que começam após o trauma inicial, levando ao comprometimento tardio e não mecânico da estrutura e da função neuronal. Então, eles vai ter essa subdivisão, que se você pegar todos os artigos de fisiopatologia de traumatismo crânioencefálico, ele vai ter essa subdivisão. Lesão primária e lesões secundárias. Então, na lesão primária, ela vai representar a lesão difusa e focal dos danos mecânicos infligidos ao cérebro no momento do impacto, o que contribui para o corte de axônios e dos vasos sanguíneos. Então, o sangramento intracerebral resultante da ruptura dos vasos sanguíneos vai causar uma hemorragia dentro do parênquima cerebral, produzindo lesões em massa, né, seja um nível moderado ou grave, e os hematomas, que foi o que a gente viu, epidural e subdural. O hematoma epidural é quando esse acúmulo, né, de sangue pelo trauma mecânico, ele vai se acumular ali entre a abóbada craniana e a dura mater. Quando a gente tem a subdural, é quando se acumula ali entre a dura mater e a subaracnoide. Quando a gente tem a epidural, a gente tem um prognóstico melhor, porque é mais possível fazer a drenagem ali entre o osso da caixa craniana e a dura mater, certo? Então, quando drena esse sangue, a gente diminui a pressão intracraniana, diminui o nível da lesão. É muito raro acontecer em adulto, é mais frequente acontecer nas crianças, certo? Já quando a gente parte para a subdural, ela já tem um prognóstico um pouco mais ruim, porque você vai ter que penetrar mais nas meninges para conseguir fazer esse processo de drenagem, por exemplo. Então, ela é muito mais grave, principalmente porque, além de dificultar o tratamento, ela vai conseguir fazer uma compressão muito maior, porque ela já está muito mais próxima ao cérebro. Então, ela comprime, gera uma pressão maior no cérebro. Então, ela é mais danosa do que a epidural. Já quando a gente parte para a lesão nos axônios, né, o corte de axônios, ele vai causar o que a gente chama de lesão axonal difusa, que ocorre em todo o cérebro e vai ser gerada pela aceleração ou desaceleração rotacional da cabeça no momento da lesão. Então, é a inércia, né? A pessoa foi para frente, aí volta, aí esse chacoalhar lesiona os axônios. Isso vai induzir tensões de cisalhamento, tração, compressão, que culminam na deformação tecidual do tecido cerebral e danos em redes axonais profundas no cérebro. E está muito associado à lesão nos axônios, muito mais do que a lesão nos vasos sanguíneos, à mortalidade e à morbidade, certo? Então, embora o gatilho para esse dano axonal seja mecânico, que é a lesão primária, grande parte subsequente do dano axonal ocorre devido a mecanismos secundários de lesão. Então, ele é mais grave porque ele tem mecanismos secundários mais graves no decorrer da lesão. Eu me perdi desse ME. Qual a tradução dele, a senhora sabe? Rapaz, Mortalidade, morbidade, traço, ME. não. É porque eu esqueci. Eu botei a sigla, não, porque isso aqui é tranquilo, eu vou me lembrar. Mas é alguma coisa encefálica. Morte encefálica, pronto. É exatamente isso. Essa lesão, né, difusa dos axônios é a principal no trauma crânioencefálico que está associado à morte encefálica, né? Então, aqueles que a gente viu lá na parte de transplante, que tem que detectar a morte encefálica, principal associado a essa lesão difusa dos axônios. Eu acho ótimo que eu boto as coisas. Eu vou me lembrar, mas não lembro nada. Então, aqui é só para vocês verem, né, a localização. O hematoma epidural, né, ele vai acontecer aqui entre o osso e entre a dura mater, tem um prognóstico melhor, enquanto o subdural vai vir aqui entre a dura mater e a aracnoide. Isso aqui quando a gente está falando das lesões nos vasos sanguíneos, né? Que vai gerar hemorragia, o hematoma, etc. E aqui a gente vê o rompimento do axônio,
quando a gente fala de lesões nos axônios, certo? Então, são os dois tipos de mecanismos que um trauma crânioencefálico atua na lesão primária. As lesões no vaso sanguíneos e as lesões direto nos axônios dos neurônios, tá? Então, beleza. Teve um impacto, causou a lesão primária, rompeu os vasos sanguíneos, rompeu ali os axônios. A gente vai partir agora para as lesões secundárias. As lesões secundárias são mediadas pelas respostas fisiopatológicas que começam dentro do indivíduo logo após o trauma inicial, levando ao comprometimento posterior e não mecânico da estrutura e função neuronal. Então, o que... Porque quando a gente tem a lesão, é por impacto, né? O trauma crânioencefálico é por uma porrada na cabeça, ou você leva uma queda. Então, é o trauma mecânico que faz esse chacoalhar, que causa essas lesões. Esse aí é totalmente não mecânico. É o que acontece no início da lesão. Aí o corpo começa as respostas àquela lesão. E é justamente essas respostas, os próprios mecanismos fisiopatológicos do indivíduo, que começa a degradar, que é o que a gente vai ver um por um o que é que vai acontecendo, certo? Então, esse perfil secundário, ele possui um alto potencial de intervenção farmacológica. Então, a lesão primária, disse lá que não tem o que fazer porque foi o que causou, né? Então, não tem realmente o que fazer. Essas lesões secundárias, que podem agravar o trauma crânioencefálico, é que vão ser passíveis de intervenção farmacológica. Então, o que é que pode acontecer dentro dessas lesões secundárias? Primeiro, papel das alterações hemodinâmicas e metabólicas após o traumatismo craniano. Então, as alterações hemodinâmicas da lesão primária acarretam em isquemia cerebral, novo rompimento de vários vasos. Então, não vai chegar nutrientes e oxigênio em vários neurônios. Então, vai ter isquemia em alguns pontos do cérebro. Isso vai gerar hipotensão, né? Não está tendo hemorragia? Se eu estou tendo hemorragia em qualquer parte do corpo, eu vou ter uma redução da pressão arterial do corpo como um todo, certo? Mas ao mesmo tempo vai ter a hipotensão, né? A queda da pressão arterial, e também vai ter a hipóxia, porque não vai estar chegando oxigênio para perfundir o tecido cerebral. O que acontece é que a pressão de perfusão cerebral, ela vai despencar através de um insulto duplo, certo? Então, primeiro, a pressão arterial média, ela é severamente diminuída, que foi o que eu acabei de mencionar. Se eu estou tendo hemorragia, independente do local, se ela está acontecendo dentro do corpo, eu vou ter a queda da pressão arterial, porque eu estou perdendo volume. Ah, mas está dentro do corpo. Sim, mas não está dentro dos vasos, né? Então, se não está no sistema circulatório, é a mesma coisa de estar perdendo volume. Então, tem a hipovolemia, e aí a gente tem a queda da pressão arterial, que é essa média da pressão arterial total do organismo como todo. Isso cai devido à hemorragia. Mas, além disso, a pressão intracraniana cerebral, que é esse pique, aumenta dramaticamente. Porque se eu estou tendo a hemorragia aqui, eu estou enchendo a minha caixa craniana de volume sanguíneo, e esse volume sanguíneo vai comprimir o meu tecido cerebral. Então, eu aumento a pressão da caixa intracraniana. Então, a pressão sanguínea do corpo como um todo está reduzindo, mas a pressão dentro da caixa craniana está aumentando drasticamente. Porque o extravasamento de sangue, né, vai gerar um edema vasogênico. O processo inflamatório que já vai iniciando também vai aumentar mais ainda esse edema, então vai comprimir ali e vai causar esse aumento da pressão intracraniana cerebral. Então, a queda da pressão arterial média do corpo e o aumento da pressão intracraniana cerebral, ela vai provocar uma redução maciça aqui, ó, no CPP, na capacidade de perfusão cerebral, certo? Porque isso é uma diminuição, ele não consegue perfundir os tecidos com oxigênio e nutrientes, porque ele depende aqui tanto da pressão arterial corporal total, como da pressão intracraniana cerebral. Se a pressão diminui, ela é diretamente proporcional, ele também vai diminuir. Se a pique aumenta, é inversamente proporcional, ele vai diminuir, certo? Então, o fluxo sanguíneo cerebral já muda agora, não é mais a perfusão, é o fluxo sanguíneo, ele vai ser proporcional à perfusão.
certo? E clinicamente a capacidade de perfusão cerebral é frequentemente usada como índice do fluxo sanguíneo cerebral, tá? Então, as flutuações, né, da perfusão cerebral, quando ela fica ali dentro da faixa de 40 a 140 milímetros de mercúrio, pode ser compensado por mudanças na resistência vascular daquilo que não foi rompido, né, dos vasos que não foram rompidos, induzindo seja a vasoconstrição, seja a vasodilatação. Aí a regulação para manter essa pressão dentro da caixa craniana normal. Então, ele vai fazendo esse controle, certo? Isso ocorre para quê? Porque ao manter essa perfusão nessa taxa, eu consigo manter o fluxo sanguíneo dentro do cérebro estável, suficiente para proteger o tecido cerebral contra insultos isquêmicos, certo? Isso é o que a gente chama de autorregulação cerebrovascular. Por mais que a pessoa esteja com a lesão e aí está caindo a pressão, mas está aumentando a pressão intracraniana e ela está diminuindo a capacidade de perfusão, ou seja, está iniciando o processo de isquemia, o organismo, o cérebro, ele consegue compensar, estimulando aí vasoconstrição ou vasodilatação, e quando ele compensa essa capacidade de perfusão, se ela é diretamente proporcional ao fluxo sanguíneo, ele compensa o fluxo sanguíneo. E aí o fluxo sanguíneo é mantido através dessa autorregulação cerebrovascular. É incrível. É porque não está mesmo. No entanto, após o trauma crânioencefálico grave ou moderado, a autorregulação cerebrovascular é tipicamente comprometida. Se ela está comprometida, ela não vai conseguir manter a capacidade de perfusão. Se ela não mantém a capacidade de perfusão, ela não mantém o fluxo sanguíneo dentro da caixa craniana. Consequentemente, falha em manter o fluxo sanguíneo cerebral, e isso vai precipitar isquemia no tecido cerebral que já está lesionado. Então, vai agravando a lesão, porque vai faltando, vai começando a ocorrer de fato a isquemia e vai faltando oxigênio e nutrientes. Se eu não tenho a chegada de oxigênio e nutrientes, isso vai aumentar a minha dependência da glicólise, né? Por quê? Porque a glicólise ela vai gerar o ATP, só que aí para que a gente continue mantendo a glicólise, o que é que tem que acontecer? Além de converter em piruvato, ele tem que ser convertido em lactato, né? Que é o processo da fermentação lática. Então vai tendo o acúmulo de ácido lático nesse processo para poder gerar o ATP que o tecido cerebral precisa, já que ele não está recebendo, porque está acontecendo a isquemia. Então, o lactato acumulado em altos níveis, ele predispõe à disfunção neuronal. Por quê? Porque ele causa acidose, né? Essa acidose vai causar danos à membrana dos neurônios, das células neuronais, vai interromper o sangue na barreira cerebral e vai gerar o edema cerebral. Se eu tenho células morrendo, começa o processo inflamatório, edema, vai piorar mais ainda a situação. Então, o compromisso de produção de energia para abastecer as bombas iônicas acionadas por ATP acentua o desequilíbrio iônico e pode piorar o edema, gerando complicações muito graves, certo? Vocês compreenderam esse processo? Ok. Então, o segundo mecanismo secundário que acontece, né? Papel da excitotoxicidade após o trauma cerebral. Então, o termo excitotoxicidade envolve a liberação de aminoácidos excitatórios em regiões sinápticas e extrasinápticas, ou seja, no espaço intersticial, a ponto de atuarem como neurotoxinas que podem potencialmente matar as células nervosas, que eles desencadeiam a necrose e também a apoptose, a morte celular programada. O principal aminoácido excitatório liberado no trauma crânioencefálico é o glutamato, certo? Que foi que a gente viu na aula anterior que batemos na tela, com mais de 50% dos neurônios, né, da formação do nosso sistema nervoso são de neurônios glutaminérgicos. Ou seja, a quantidade de glutamato que é liberado no trauma crânioencefálico é muito extrema. Beleza, professora, é um neurotransmissor excitatório, não vai ser bom, não? Não, vamos lá. Então, quando esse glutamato é liberado em grandes quantidades, né,
causado pelo próprio trauma, ele vai causar uma despolarização mecânica dos neurônios glutaminérgicos. Como é que isso aconteceu, né? Isso aqui é o início de como chega a liberação dessa grande quantidade de glutamato. Então, o próprio trauma mecânico é capaz, né, do choque, da aceleração e desaceleração, é capaz de induzir esses neurônios glutaminérgicos a liberarem glutamato. Então, o trauma aconteceu, liberou uma quantidade muito grande de glutamato, certo? Além disso, os transportadores de recaptação, isso aqui a gente viu, né, lá para os neurônios dopaminérgicos, que tinham os transportadores que recaptavam a dopamina, é a mesma coisa que tem nos neurônios glutaminérgicos, tem os transportadores que recaptam o glutamato. Quando a gente tem o trauma crânioencefálico, os transportadores de recaptação que existem tanto nos neurônios glutaminérgicos como também nos astrócitos, certo? Que a gente também tem o papel dos astrócitos nesse processo de recaptação, eles são inibidos pela lesão do trauma crânioencefálico. Então, nem que o organismo tentasse, vou tentar recaptar esse excesso aqui, que já tá, a quantidade está tão grande que está além da sinapse, está na região intersticial. Então, se ele tenta, vou tentar recaptar, não, porque está inibido os transportadores de recaptação. Então, fica ali alocada aquela concentração muito elevada de glutamato. Então, isso aumenta ainda mais a concentração de glutamato nas regiões intra e extrasinápticas e os receptores de glutamato, ainda por cima, são superexpressos. Então, do que adianta liberar uma grande quantidade de glutamato se os receptores estão na mesma quantidade e eles vão receber aos poucos? Não, eles também são superexpressos, o que é desencadeado pelo trauma crânioencefálico. Então, tudo culmina para esse estado excitatório muito elevado. Exatamente. Então, o excesso de glutamato, um neurotransmissor excitatório, que é base da imensa maioria dos neurônios cerebrais que a gente viu, acarreta em uma propagação do impulso nervoso de forma exacerbada, apresentando despolarização neuronal desequilibrada. Então, como ele excita os neurônios, vai acontecendo a despolarização da transmissão do impulso nervoso. Só que como a quantidade é tão elevada, essa despolarização ela vai toda descompensada, ela vai toda desequilibrada, certo? E aí essa despolarização desequilibrada vai ser acompanhada pelos influxos que interrompem o equilíbrio iônico através da membrana da célula neuronal. Então a gente viu lá no início que vai ter a lesão da membrana do neurônio, como, né? Vai começar nesse processo. Glutamato excita demais os neurônios, causa a despolarização desequilibrada. Essa despolarização começa a sinalizar para o influxo de íons para tentar equilibrar. Esse influxo de íons começa a lesionar as membranas porque está totalmente desequilibrado. Não tem homeostase dentro dessa célula neuronal. O elemento mais devastador da excitotoxicidade é um influxo maciço de cálcio 2+, né? Então, esse cálcio 2+, ele vai ser gerado, né? Ele também está relacionado, além dele fazer esse desequilíbrio aí no influxo, ele também está relacionado ao estresse oxidativo que acontece nas células, está relacionado à disfunção mitocondrial, quando a mitocôndria não tem a função de captar o cálcio que a gente viu lá na célula de lesões reversíveis e irreversíveis. Então, quando essa concentração de cálcio ela é muito elevada, começa a ter a disfunção da mitocôndria, porque ela não consegue pegar toda a quantidade de cálcio que está chegando. Então, aí vai ter a disfunção mitocondrial e também vai ter a degradação do citoesqueleto, certo? Os receptores do glutamato têm papel direto no favorecimento desse maior influxo de cálcio. Todos os receptores de glutamato, que eu não especifiquei aqui, certo? Mas vocês vão ver na figura. Esses receptores, além deles serem super expressos e além deles terem o papel de se ligar ao glutamato e desencadear, né, toda a excitação neuronal, eles também sinalizam para a captação de cálcio. Então, eles agravam ainda mais essa captação do cálcio, né, contribuindo para a piora do quadro. Então, além disso, desse cálcio que causa essas inúmeras lesões, a gente também tem como íon prejudicial o acúmulo do sódio. Então, esse sódio que vai entrando, porque não só, tá entrando cálcio, mas o cálcio não está resolvendo. Vamos pegar outro íon para tentar equilibrar aqui essa polarização nesse impulso nervoso. Então, começa a puxar o sódio. O que é que o sódio faz? Ele causa a difusão passiva de água
para dentro da célula neuronal. Esse aí começa a ter a formação do edema, e esse edema ele é citotóxico. Ele acaba gerando a morte dessa célula neuronal. Então, as células lesadas, elas tentam restaurar os gradientes iônicos normais, aumentando a demanda do metabolismo cerebral por ATP. Como é que a gente equilibra, como é que a gente faz o equilíbrio iônico? Pelos transportadores, bomba de sódio e potássio, né, transportador de cálcio, e todos eles são transporte ativo, precisa de ATP. Se eu preciso de ATP, vou demandar mais ATP da célula. Como eu demando mais ATP da célula se não está chegando glicose? Bora aumentar então a fermentação, que libera mais ácido lático, piora a acidose. No entanto, a capacidade de gerar mais ATP na célula está incapacitada pela falta do fluxo sanguíneo, com a redução na oxigenação tecidual e o comprometimento progressivo da função mitocondrial, né? Tanto pelo cálcio como pelos radicais livres que são gerados. Com a persistência do desequilíbrio iônico, finalmente culmina em dano e morte das células neuronais. Ok? Então aqui é só para vocês verem, né? A gente tem aqui o neurônio glutaminérgico. Ele foi lá, teve o trauma crânioencefálico, o trauma mecânico, induziu ele a liberar uma grande quantidade de glutamato. A quantidade foi tão grande que ficou aqui na região intrasináptica e também na região extrasináptica. Além disso, os transportadores de recaptação aqui do neurônio glutaminérgico inibidos, eles não pegam o glutamato de volta. E também os receptores do glutamato aqui, eles vão aumentar a sua expressão nessa região sináptica e vão captar a resposta do glutamato. Esse receptor aqui, cadê? Pronto. NMDA é o principal receptor do glutamato, que está relacionado à indução do influxo de cálcio. Então, ele que sinaliza para o aumento do influxo de cálcio, prejudicando mais ainda esse processo de polarização neuronal. Além disso, os transportadores de recaptação que existem nos astrócitos também não estão funcionando no trauma crânioencefálico. Então, eles não conseguem retirar o excesso de glutamato. Então, ocorre essa superexcitabilidade. Com essa superexcitabilidade, a gente tem a despolarização desequilibrada do impulso nervoso. Nessa despolarização desequilibrada, né? Está sinalizando que a gente tem que fazer a despolarização. Então, vamos acumular cálcio, vamos acumular, o cálcio não está sendo suficiente, vamos acumular sódio. Opa, o sódio fez com que entrasse água. Então, está piorando a situação, vai gerar a lesão, o dano e a morte, né? Principalmente a lesão vai causar o rompimento aí do neuronal, principalmente por necrose, tá? Professora, essa imagem aí, ela é um mecanismo patológico, é assim? Não. Ou é o fisiológico? É, o fisiológico. Aqui tem um astrócito com os transportadores, né? Aqui é os receptores, aqui é a condição normal, certo? Mas eu falei no intuito de vocês compreenderem o que é que está acontecendo. Mas aqui é o normal, é o que acontece normalmente, tá? A gente não vê um excesso, os transportadores, ó, eles estão funcionando, né? Então tá tudo normal, certo? Conseguiram compreender o papel do glutamato? Além disso, temos também o papel das espécies reativas de oxigênio e das espécies reativas de nitrogênio no trauma crânioencefálico. Então, o trauma mecânico, a isquemia e a excitotoxicidade vão gerar restos necróticos. Não vai dar o dano que vai gerar a morte da célula neuronal? Então, vai ter restos necróticos. Esses restos necróticos vão acarretar na formação de inúmeras espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. Então, os radicais livres associados a eles são quaisquer espécies químicas contendo um ou mais elétrons desemparelhados e infligindo dano... Opa! Deu certo. Infligindo dano ao sistema cerebrovascular, principalmente pela indução de danos aos lipídios de membrana dos neurônios, ou seja, o acúmulo desses radicais livres vai gerar uma peroxidação lipídica, e aí começa a formar os poros na membrana, começa a ter desregulação da osmorregulação, e aí morrer, pois é, tudo morte, né? Formando os poros, além de causarem lesões em enzimas funcionais, né? Vai alterar ali a carga de muitas enzimas, dos resíduos dos aminoácidos, lesões no DNA, essas espécies reativas, elas também têm a capacidade de lesionar o DNA, alterar o pH de equilíbrio, isso vai culminar também na morte dos neurônios, certo?
Tranquilo, né? Disfunção mitocondrial também é outro mecanismo secundário associado ao TCE. Então, a liberação do glutamato após o trauma, ele induz o acúmulo intracelular de cálcio, né? Porque ele está induzindo a despolarização constante. E esse acúmulo intracelular de cálcio, ele vai sobrecarregar as mitocôndrias com cálcio, porque as mitocôndrias é que tem aquela capacidade de armazenar o cálcio, né? Eles possuem um uniportador de cálcio. Então, esse acúmulo do cálcio dentro das mitocôndrias vai causar uma disfunção mitocondrial e a falha na geração de energia. Se a mitocôndria não está funcionando, como é que ela vai gerar energia, né? E aí piora cada vez mais o quadro, porque sem energia é aí que não consegue sobreviver mesmo. Então, além disso, ocorre degradação das membranas, principalmente pelas espécies reativas, geradas pela condição estressante de acúmulo de cálcio. Foi o que eu falei lá no início. Esse cálcio, né, ele vai estar envolvido na formação de espécies reativas de oxigênio, ele vai estar envolvido na disfunção mitocondrial e as tentativas de geração de energia na cadeia, na cadeia é ótimo, na cadeia transportadora de elétrons, é isso mesmo, que eu vi o CTE, eu associei com o TCE, mas é aqui, as tentativas de geração de energia na cadeia transportadora de elétrons, aí é que geram, porque não tem o oxigênio, aí é que gera os radicais livres mesmo, né? Então, sem a estrutura da membrana, as suas funções ficam prejudicadas irreversivelmente, então não vai ter respiração, não vai ter manutenção do pH e que na morte celular neuronal vai ser desencadeada seja pela necrose ou seja pela apoptose, que é recordando, né, aquela figurinha lá do início, quando a gente tem os danos, aí vai sinalizar para o rompimento, vai acontecer peroxidação lipídica dessa mitocôndria, vai liberar o citocromo, que vai ativar as caspases e pode ativar a morte celular programada, ou já pode o dano ser tão grande que já causa aí a necrose da célula, então vai causar a morte celular, tá? Por fim, acredito que esse é o último dos mecanismos secundários do trauma crânioencefálico. A gente tem o papel da proteólise por calpaína após o trauma crânioencefálico. Então, as calpaínas são proteases intracelulares dependentes de cálcio que funcionam em pH neutro e estão envolvidas na degradação do citoesqueleto, em especial da proteína espectrina do citoesqueleto. Então, é essa proteínazinha aqui, ó, que forma esses filamentos no citoesqueleto. Vocês sabem que todo o funcionamento de uma célula, né, eucariótica, ela depende do citoesqueleto. É ele que vai puxar o retículo para o local onde ele precisa agir, o aparelho de Golgi vai direcionar as vesículas de moléculas para onde elas devem agir. Então, é ele que está controlando tudo. Seu degrado... Exatamente, é o endereçador. Se ele não fizer esse controle, essa organização celular, a célula tende a levar aí a morte, seja pela a morte da célula direta ou desencadear a morte celular programada. Então, a espectrina, ela é um componente integral do citoesqueleto, especialmente nas membranas axonais e terminais pré-sinápticos. A sua degradação, mediada pela calpaína, culmina em danos evidentes ao citoesqueleto, levando a dano axonal irreversível e provavelmente a axotomia, que é o rompimento do axônio, né? Então, a gente fala que a gente tem um aumento da ação da calpaína, por quê? Porque quando começa a ter o aumento do acúmulo do cálcio, o cálcio é um ativador da calpaína. Então, quando ele aumenta, ele vai aumentando a ativação da calpaína, que começa a degradar aí a espectrina, degrada o citoesqueleto, vai desregulando o funcionamento da célula, exatamente. Mas, no caso, esse sistema aí de calpaína e espectrina, ele é fisiológico. É fisiológico. Deve ter alguma função fisiológica normal, né? Aí, nesse caso aí, ele precisa ficar. Quando a célula ela começa a ter que crescer, né? Então ela tem que reorganizar as fibras do citoesqueleto ou na divisão celular, então ele tem que fazer a degradação da espectrina para fazer essa reorganização do citoesqueleto. É um mecanismo fisiológico mesmo que acontece, né? Pois é, eu nunca sabia dessa daí. Promessa terapêutica com o inibidor, né? A gente tem uma promessa terapêutica para esse caso da calpaína, que é esse inibidor SJA6017, que gera uma neuroproteção e minimiza o dano axonal e as sequelas após o trauma crânioencefálico. O que é que esse inibidor faz? Ele inibe a ação da calpaína.
Então, o que foi que a gente viu aqui? A calpaína, quando ela começa a degradar o citoesqueleto, ela leva ao dano axonal irreversível e à axotomia, ou seja, o rompimento do axônio. Então, o rompimento do axônio é o rompimento neuronal, então o dano é imensamente maior do que uma inflamação, né? Uma disfunção do neurônio. Se rompeu, morreu, perdeu ali. Então, o uso desse inibidor ele é muito importante para evitar sequelas, principalmente do trauma crânioencefálico. Vamos dar... Aquelas raças envolvidas no processo de morte celular que a gente viu. Não, é caspase. Não, mas a gente viu que tinha umas proteínas que acabavam degradando o citoesqueleto, que eram atuadas por causa também. Sim, não, as que a gente viu não foi a calpaína, não. O que a gente viu foi as voltadas para a tubulina, né? Que aí já vai degradar a tubulina, que também faz parte da composição do citoesqueleto. Essa espectrina, ela faz mais a conexão entre as fibras. Os que a gente viu lá na morte celular eram as que degradam a tubulina. Então, a gente parte agora para o intervalo. Ele vai dar tudo de manhã. Rapaz, eu queria muito, mas não sei se vai ser possível.